É excelente ter vocês aqui para mais essa nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar em um momento da história que é tão fascinante quanto perigoso. Nós vamos explorar o final do primeiro século através das cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, além da carta de Judas. E olha, não estamos falando de meros documentos antigos, mas de vozes proféticas que têm uma força absurda para a nossa realidade de hoje. Para começar, imaginem a seguinte cena. A igreja primitiva é como um navio no meio do oceano. O céu está completamente escuro, as ondas estão batendo com muita violência e a direção parece totalmente perdida. Nesse cenário de caos absoluto, apagar a luz do farol seria literalmente fatal. As epístolas que vamos entender hoje funcionam exatamente assim. Elas são aquela luz preservada no meio de um oceano de confusão. E para a gente entender o valor desse farol, primeiro precisamos entender a tempestade. E isso nos leva ao nosso primeiro ponto: uma igreja sob ataque. O cenário no final do primeiro século não era nada fácil. Jerusalém já tinha sido destruída e os apóstolos estavam envelhecendo. A igreja, que nascia em casas simples e ia se espalhando pela Ásia Menor, enfrentava perseguições brutais que vinham de fora e, pior ainda, crises internas gravíssimas. O peso nos ombros dessa liderança era gigantesco. Eles literalmente seguravam a linha de frente contra uma escuridão que só crescia. A tensão ali era palpável. De um lado, o evangelho estava crescendo super rápido, de forma orgânica, mas do outro lado acontecia uma infiltração bem silenciosa do erro. E o mais chocante é que os falsos mestres surgiam de dentro das próprias comunidades. Alguns negavam que Cristo tinha vindo em carne, outros usavam a ideia da graça como uma desculpa para viver de qualquer jeito, promovendo uma espiritualidade que era totalmente vazia de santidade. É exatamente no meio desse barril de pólvora que o apóstolo João escreve. O que nos traz para a resposta teológica de João na nossa segunda sessão: a luz da verdade. João faz uma afirmação que cai como uma bomba sobre qualquer ideia de fé superficial. Ele diz: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Sabe o que isso quer dizer na prática? Que Deus não tem nenhuma sombra moral. Não existe duplicidade no caráter de Deus. Então é uma questão de pura lógica. É impossível alguém dizer que tem comunhão com Ele enquanto escolhe viver deliberadamente na escuridão. E o jeito que João constrói esse raciocínio é incrível, é como um quebra-cabeça que vai se encaixando. A fé bíblica nunca é só intelectual, sabe? Ela transforma. Quem anda na luz, inevitavelmente pratica a verdade. Quem ama a Deus de verdade tem o coração transformado para amar os irmãos. Conhecer a Cristo gera obediência imediata, e quem permanece nele simplesmente rejeita o erro. O evangelho não é uma teoria, é uma vida que muda completamente os nossos comportamentos e as nossas prioridades. Agora uma pausa rápida. Quando João fala desse anticristo, não é só aquela figura de fim de mundo que a gente imagina. Ele está falando do espírito do erro. João dá um alerta que é um verdadeiro divisor de águas. A heresia quase nunca entra arrombando a porta da frente com perseguição óbvia. Ela entra de fininho, distorcendo o evangelho. É usar um vocabulário super espiritual só para negar a essência da verdade. E as cartas de 2ª e 3ª João complementam isso com perfeição. Na 2ª João, a gente vê aquela tensão clássica entre amor e discernimento. O amor verdadeiro não passa pano para o erro, ele protege a verdade. Apoiar falso ensino com a desculpa de ter amor definitivamente não é amor bíblico. Já na 3ª João, o foco muda um pouco e o perigo é outro. Vemos o conflito entre a humildade e o orgulho. Isso serve para lembrar a gente que às vezes o maior inimigo da igreja não é nem uma heresia complexa, mas o simples e destrutivo orgulho espiritual. O que nos leva direto para a nossa próxima sessão, batalhando pela nossa fé, agora focando na carta de Judas. Se João é aquele pai amoroso orientando, Judas é o alarme de incêndio tocando de madrugada. A história aqui é curiosa. Judas ia escrever uma carta super tranquila sobre salvação. Mas, quando ele percebeu a gravidade da infiltração herética, houve uma mudança brusca de planos. Ele age como um sentinela no alto da muralha, gritando uma convocação urgente. Batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele percebeu que pessoas arrogantes, sem reverência nenhuma e espiritualmente vazias, tinham entrado no rebanho sem que ninguém notasse. E as metáforas que Judas usa para descrever esse pessoal são tão cirúrgicas que a gente precisa entrar na nossa próxima sessão, nuvens sem água. Pensem bem no peso dessas palavras. Nuvens sem água, árvores sem fruto. O que isso passa para a gente?
É a aparência da vida, mas sem essência nenhuma. Sabe aquelas pessoas que parecem super espirituais, têm todo o vocabulário correto, prometem chuva para a terra seca, mas no fim das contas não cai uma única gota d'água? Elas simplesmente não carregam a vida de Deus dentro delas. Diante de tudo isso que João e Judas deixaram registrado, a gente precisa olhar para o nosso próprio espelho. É hora de fazer uma daquelas perguntas existenciais pesadas. O que acontece quando uma geração inteira simplesmente perde o amor pela verdade? O que rola quando o evangelho começa a ser adaptado só para não ofender ninguém? De um lado, a gente vê surgir uma fé super confortável, baseada em aparência e emoção rápida. Uma fé sem cruz, sem renúncia. Do outro lado, temos o padrão inegociável da fé bíblica que essas cartas defendem. Uma fé que incomoda, que exige renúncia e que traz transformação de verdade. Como vimos, uma graça que não transforma não é graça. É como tomar o remédio, mas continuar alimentando a doença de propósito. Certo, mas e aí? Como a gente traz tudo isso para a vida real? Vamos para a nossa parte prática, vivendo a verdade hoje. O passo a passo que essas cartas deixam é muito pé no chão. Primeiro, a gente precisa desenvolver discernimento espiritual. Isso significa examinar tudo à luz da palavra de Deus. Segundo, precisamos permanecer em Cristo diariamente, porque esfriar na fé é um processo lento, a gente quase não nota. Terceiro, amar na verdade. O amor de verdade nunca relativiza o que é errado. Quarto, ficar de olho no orgulho, lembrando que liderar é servir, não é controlar os outros. E por fim, defender a fé, sim, mas com misericórdia. O discernimento não precisa ser grosseiro e a santidade nunca, jamais deve ser arrogante. Caminhando para o final da nossa análise, a gente chega a uma conclusão cheia de esperança. Apesar de toda a confusão espiritual do mundo, das doutrinas tortas e daquelas nuvens sem água que aparecem em todas as épocas e também nos dias de hoje, Cristo continua preservando a sua igreja e a sua verdade. A verdade do Evangelho é simplesmente imparável, as trevas não conseguem apagar. E para fechar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar essa reflexão final ecoando com vocês. Uma geração sem discernimento transforma a graça em permissividade, mas uma igreja que permanece em Cristo continua brilhando como luz, mesmo no meio da última noite da humanidade.